Olá! Agora daremos início à nossa quinta e última parte da aula de hoje, que incluía Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Enteróbios vermiculares. Enteróbios vermiculares é o agente etiológico da enterobíase e oxiuríase. Foi descrito a primeira vez por Linneu em 1758 como Ascaris vermiculares. Apesar de estar enquadrado no gênero Ascaris e apresentar uma morfologia muito similar ao Ascaris lumbricoides, como vimos nas primeiras aulas, este euminto apresenta dimensões muito diferentes das dimensões que nós vimos para Ascaris lumbricoides. Nesta régua, nós podemos ver que o verme não passa de alguns milímetros. Em 1803, Rudolf o colocou no gênero Oxiuris e 13 anos depois, Lamarck o reclassificou como Oxiuris vermiculares. Somente em 1853 é que Litt o denomina Enteróbios vermiculares. Como nós veremos nas descrições a seguir, quais são as características desse aumento. O ciclo de vida do Enteróbios é extremamente simples em comparação aos outros eumintos que nós estudamos até então. Os vermes apresentam dimorfismo sexual, ou seja, nós apresentam fêmea e machos, são bem distintos. As fêmeas são maiores do que os machos, podendo alcançar até 13 milímetros de comprimento, com cauda pontiaguda, 2 úteros, e aqui na região anterior é possível ver parte do esôfago, né, da parte onde tem a abertura, né, bucal. Já os machos são muito menores, em torno de 5 milímetros, e na região posterior tem a ponta curvada. Se observarmos esta microscopia aqui, nós veremos uma fêmea completamente cheia, né, de ovos no seu interior. E como se dá esse processo, né? Bem, uma vez que um indivíduo já esteja contaminado com machos e fêmeas, na região perianal, esses ovos presentes causarão irritação no indivíduo, levando a um prurido. Em contrapartida, o hospedeiro vai coçar a região e por isso as suas mãos, as suas roupas íntimas, qualquer lugar que esteja em contato, né, com as nádegas do indivíduo, podem apresentar ovos. Essa mão cheia de ovos grudados, de tamanho microscópico, pode ser levada à boca. E especialmente em crianças se vê o ciclo, né, se vê a infestação muito comum em crianças e jovens adultos. Uma vez no aparelho digestório, os ovos liberarão as larvas que vão alcançar o intestino grosso, onde se tornarão vermes adultos, maduros, capazes de copular, e depois da cópula, os machos morrem, mas as fêmeas repletas de ovos vão migrar mais para a região da saída do ânus, especialmente à noite, durante o período noturno. Vão realizar a ovoposição. Estima-se uma média de 5.000 a 16.000 ovos por fêmea, e elas vão se locomover naquela região. A liberação dos ovos pela fêmea leva à morte da fêmea. E os ovos, eles amadurecem em até 6 horas na região perianal.
Os ovos diferentes de Ascaris e diferentes de Trichuris, que são gel-helmintos, não ganham o ambiente para amadurecerem. Ao contrário, o amadurecimento se dá ainda em temperatura corporal do hospedeiro. Uma vez que a criança ou o jovem adulto, né, aqui como falando, olha, os ovos embrionados no períneo, nessa região perianal, uma vez que esses jovens e adultos fazem de novo, realizam, coçam a região perianal, passam a mão nessa região, mas não fazem o asseio devido, ele pode até se reinfestar ou contaminar outros indivíduos. Nesta imagem aqui, nós vemos uma infecção por enteróbios, mas aqui na região, aqui é uma colonoscopia, numa mulher de 32 anos. Olha o verme aqui, olha, nessa região, há uma produção intensa de muco nessa região. É necessário uma colonoscopia, de fato, para se comprovar a presença do enteróbios vermiculares? Não necessariamente, depende da carga parasitária. Quando o indivíduo está com uma carga parasitária alta, as fêmeas podem ser vistas com mais facilidade naquela região perianal. Nesse corte histológico, nós vemos os ovos ainda imaturos, né? No tecido da fêmea. Olha aqui as características dos ovos, nós vamos entendê-lo um pouquinho melhor daqui a pouco, nos próximos slides, mas esse é um corte histológico do útero da fêmea. E qual é o quadro clínico da enterobíase? Muitas vezes é assintomático, mas essa ausência de sintomas está associada à baixa carga parasitária do indivíduo. Em indivíduos sintomáticos, ou seja, indivíduos que apresentaram diversas infestações sucessivas, é comum o prurido anal à noite, causando perda de sono, nervosismo, uma mucosa anal com mais muco, uma modificação. Se é uma criança, a criança não dorme, há muita irritabilidade. E se for menina, há ainda uma outra complicação, porque a menina, ao fazer, né, coçar a região perianal, ela pode depois levar as mãozinhas para a região da vagina, e a fêmea, ainda viva, sem ter liberado os ovos, pode alcançar e habitar aquela região inicial da vagina. Existem algumas complicações associadas a tudo isso? Sim. Por exemplo, no caso das meninas, pode haver salpingites, vulvovaginites, granulomas pelvianos, infecções secundárias a essas escoriações causadas pela presença do verme nesta região, que não era esperada. Uma outra complicação comum é a apendicite. Nesse corte histológico, nós vemos um corte transversal mostrando um verme adulto no lúmen do apêndice. O apêndice, como um órgão vestigial, é perfeito para a presença, né, para a colonização desses vermes, seja Ascaris, seja Trichuris, seja inclusive o Enteróbios. Em situações mais raras, é possível haver abscesso perianal, granulomas nos rins, fígado e próstata. Contudo, todos esses casos foram diagnosticados fora do nosso país. Não foram casos registrados aqui no Brasil. Qual é o período de incubação do Ascaris? Do Enteróbios vermiculares? É um ciclo de vida que dura de 2 a 6 semanas, e os sintomas aparecem mais após infestações sucessivas.
O período de transmissibilidade dura enquanto as fêmeas grávidas expulsam os ovos na região anal, que permanecem infectantes por 1 ou 2 semanas fora do hospedeiro. Onde é isso fora do hospedeiro? Em fômites, em alimentos, em superfícies, né, como louças, né, das privadas, de pias, qualquer região em que esses ovos sejam dispersados. Então é necessário ter um cuidado muito grande quando a criança ou o jovem adulto está apresentando enteróbios vermiculares. Como, por exemplo, se recomenda ferver as roupas íntimas e a roupa de cama. Jamais um indivíduo deve sacudir a roupa de cama no dia seguinte, né, quando a criança acorda ou quando qualquer indivíduo contaminado acorde, para não dispersar esses ovos no ambiente. E eles têm uma característica particular, que uma região é um pouco mais achatada e a outra região é mais abalada, sugerindo sutilmente uma forma da letra D, que é uma característica desses ovos, né? E é um ovo formado por 3 camadas, com uma região mais externa albuminosa que facilita a adesão às superfícies. Então nós vemos um ovo aqui microscópico, que tem de comprimento entre 50 a 60 micrômetros, ou seja, não é visível a olho nu, mas as fêmeas são, os machos também. E como é que dá essa transmissão? Você pode ter uma autoinfecção direta, né, do ânus para a cavidade oral, por você mesmo infectado, levar os dedos, as mãos sujas à boca. Normal da gente levar a mão à boca. É comum também em doentes mentais, em idosos e adultos com hábitos precários de higiene. Pode haver contaminação indireta quando os ovos são dispersos na poeira em alimentos, atingindo o próprio hospedeiro ou uma outra pessoa, né, levando ao caso da heteroinfecção. Tem a retroinfestação, que é a migração das larvas da região anal para regiões superiores do intestino grosso, onde essas larvas se tornam adultas. E uma autoinfecção interna, um processo no qual as larvas eclodem ali dentro do reto e migram até o seco, transformando-se também em vermes adultos. Embora essas possibilidades ainda sejam um pouco contestadas na literatura. Como é feito o diagnóstico de enteróbios? O exame de fezes ele é pouco efetivo. Então o método mais utilizado é o método da fita adesiva ou o método de Graham, em que na região perianal do indivíduo, o médico, né, o pediatra ou qualquer outro profissional da saúde, né, preparado, vai passar uma fita adesiva e vai levar depois essa fita para uma lâmina e vai observar o microscópio óptico. Quando a infestação da criança ou de qualquer outro indivíduo é grande, é possível ver as fêmeas se movimentando na região perianal. E o diagnóstico deve ser feito ao amanhecer, antes da higiene da criança ou do indivíduo infectado. Por quê? Porque a higiene vai remover e vai dificultar a observação desses ovos ou das fêmeas circulando naquela região. Antes do banho, antes do uso do banheiro, porque pode ser que após a limpeza do ânus, haja remoção e também dificultando o diagnóstico. Como é feito o tratamento? Pode ser utilizado pamoato de pirantel, a 10 mg por quilo em dose única, o mebendazol e o albendazol. Todas as 3 drogas, né, todos esses fármacos são contraindicados em gestantes. Então deve-se tomar muito cuidado na administração de fármacos durante o período gestacional. Como é feita a profilaxia? Como qualquer outra verminose, né?
com extrema educação sanitária, não sacudir a roupa de cama e roupas do hospedeiro. O ideal é enrolar e lavar em água quente. Uma vez que se detecte a presença, né, de um indivíduo infectado na família, é recomendado o tratamento de todos os indivíduos ou da coletividade. Outro fator importante é o corte frequente de unhas, o banho de chuveiro ao se levantar para evitar a dispersão dos ovos no ambiente. Se possível, o uso do aspirador de pó no leito, mas isso é muito menos comum. E se a gente for pensar também, é necessário um acompanhamento muito grande das crianças. Aqui nós vemos as crianças lendo no banheiro, ou, por exemplo, um adulto. Ao se dar descarga, fechar a tampa da descarga, lavar bem as mãos. Na verdade, o uso do banheiro, para o uso do banheiro é recomendado que se lave as mãos antes de utilizar o sanitário e após o uso, para se evitar que durante o período do uso do banheiro a pessoa leve a mão à boca, porque os ovos podem estar presentes nas unhas e o uso de revistas, a pessoa passa a mão na boca, né, para molhar os dedos, para passar as folhas, né, uma leitura de um livro, ou inclusive hoje, que é comum o uso de celulares em banheiro. Tudo isso deve ser repensado no âmbito da parasitologia. Uma outra questão é o que a gente sempre coloca dentro da eumentologia, da parasitologia de uma maneira geral, é o saneamento básico. Sanear é os serviços, né, que inclui abastecimento de água, esgoto, limpeza e drenagem urbana. Mas é preciso, inclusive, que haja uma educação populacional. Nós temos áreas de saneamento, aliás, sem saneamento, em diversas regiões do país, muito comum em áreas rurais, mas se a gente olhar ao lado, dentro do município do Rio de Janeiro, nós veremos diversas regiões em condições precárias de saneamento básico. E sanear é sinônimo de qualidade de vida, porque as coleções hídricas, as regiões de abastecimento de água podem funcionar como um veículo de disseminação de óvulos de áscaris, de tricúris e de enteróbios, ainda que essa água poluída reduza o poder de infecção, né, vamos dizer, de viabilidade desses ovos. Então, é necessário uma política de planejamento e investimento muito contínua, a construção de redes e sistemas de coleta, o tratamento e a detetização do esgoto, da água potável, mas é necessário também se levar em consideração as características demográficas e culturais da região. Isso aqui no município do Rio, em qualquer lugar do nosso país ou do mundo. Fazer uma educação sanitária é um investimento de médio a longo prazo. É preciso mudar gerações para se educar os adultos que vão, consequentemente, educar seus filhos e seus entes queridos, né? Nesse sentido, aqui nós vemos uma reportagem que mostra a coleta de aproximadamente 150 toneladas de lixo em comunidades. Por que isso? Porque a Conlurb não sobe os morros do Rio de Janeiro. A boa parte das nossas comunidades se desenvolveram em morros. Então, tanto pelo fato de serem ruas estreitas por serem íngremes, os caminhões de lixo não sobem as comunidades. E tem também o problema
do tráfico, né, que impede e que restringe a mobilidade dos agentes da Conlurb, né, do caminhão de lixo, para coleta adequada desse lixo, que se evitaria essa formação aqui de lixo e que outras doenças também. E por último, né, você tem, dando ênfase a essa educação populacional, vocês como estudantes e futuros profissionais da área da saúde, lembre-se que seminários, palestras e conferências, feiras de atividades, orientação quanto ao controle dessas enfermidades e a produção de material didático são importantes para a educação e o treinamento de funcionários, pais e alunos em escolas, associação de moradores, os profissionais da área de saúde e os leigos, em organizações não governamentais, instituições religiosas, em que todo local em que há uma coletividade ou uma aglomeração de pessoas se faz necessário se ter medidas de saneamento e medidas de higiene pessoal. O conceito de higiene pessoal é um conceito muito delicado para se discutir. E a participação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Aqui nós temos diversos livros que são para download gratuito e tem como objetivo, né, ensinar, especialmente na educação do ensino fundamental, infantil fundamental, as crianças e as suas famílias. Então, isso é o que eu tinha para falar. Eu espero encerrar essa aula clareando melhor para vocês, né, os conceitos a respeito dos aumentos que nós estudamos, e podemos nos ver nas aulas síncronas e discutir as dúvidas pertinentes ao assunto. Muito obrigada.